Estamos aqui em nossa segunda apresentação do IDASC-Cast. Hoje tendo a honra de entrevistar o Dr. Luiz Henrique Antunes Alok, cachoeirense, radicado em Anchieta. Estamos também com o Dr. Zé Geraldo, nosso diretor tesoureiro, o Dr. Rogério Romano, conselheiro, doutora Jeanine Romano e eu, João Dalla Piccola, presidente do IDASC. Então, doutor Luiz Alok, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do DASC, do Rogério Romano, do Zé Geraldo, da doutora Jeanine e do Dalla Piccola, grande amigo, e me apresento. Eu sou natural de Cachoeiro do Itapemirim, só nascido, mas me considero anchietense, minha vida toda em Anchieta, até vir a Vitória fazer a faculdade. Na época, 1988, ou era UFES ou era UFES, não tinha muita escolha, né? Tínhamos 3 ou 4 faculdades de Direito no Estado, UFES, Colatina, Cachoeiro e a UVV. Faculdade de Vila Velha. A faculdade de Vila Velha, exatamente, não era a UVV ainda. E tive a felicidade de ter sido aprovado na UFES, fiz a UFES até 92. Em 92, retorno para Anchieta, onde começo a minha atividade profissional. Desde que começo a atividade profissional, me vinculei a uma área do direito que alguns chamam de direito público, outros de direito administrativo, mas sempre com uma perspectiva voltada para municípios. Em Anchieta, eu fui assessor da Câmara Municipal até 98. Em 98, 97, 98, fiz o concurso para procurador do município de Cachoeiro do Itapemirim. Fui para Cachoeiro do Itapemirim. Em 2002, fiz o concurso para procurador municipal aqui em Vitória, onde estou na procuradoria desde então, já completando aí 24 anos. Muitos anos. 24 anos só de procuradoria de Vitória. Nesse período todo, sempre mantendo uma advocacia também no campo da advocacia privada, e buscando ficar sempre no campo de especialidade do direito público. Aqui, na Procuradoria de Vitória, eu atuo na área de direito da saúde, na judicialização de SUS, que é um campo inesgotável de trabalho, né? Às vezes a advocacia privada, especialmente os advogados em início de carreira, não prestam muita atenção nesse tipo de situação, nesses tipos de causa, mas é um campo inesgotável de atuação. E no meu escritório particular eu atuo na área de servidores públicos majoritariamente. Alguma coisa também de licitações, contratos e improbidade, mas Em Vila Velha. Em Vila Velha, majoritariamente na área de direito público. Nesse tempo de carreira, além da atividade profissional, né, busquei tentar dar uma progredida nos estudos, né, terminei a faculdade, depois aqui no Espírito Santo, né, hoje em dia as pessoas não acreditam. No Espírito Santo, na década de 90, você fazer uma especialização era um acontecimento, que valia um mestrado, né? Então fui fazer uma especialização. Aqui não tinha mestrado, fui fazer o mestrado no Rio depois da especialização, era para ter feito em Minas, fiz o processo seletivo na UFMG, fui aprovado e indo fazer matrícula sofri um acidente de carro, perdi a vaga por conta de um acidente de carro. Aí acabei indo para o Rio de Janeiro, né? Ia e voltava, de ônibus, presencial, de ônibus uma vez por semana. Que coisa maravilhosa. 5 horas, 8 horas. De 7 a 8 horas. Saía daqui 10 horas da noite, chegava às 6 horas da manhã na rodoviária Novo Rio,
2 aulas durante o dia para pegar o ônibus De volta. para voltar. E logo em seguida emendei o doutorado e a vida foi seguindo. Tive vinculação com algumas faculdades no Espírito Santo, lecionei na Faculdade de Direito Cachoeira de Itapemirim, quando era procurador lá. Depois lecionei aqui muito tempo na UVV, né? Uma casa pela qual prezo, apesar de não estar mais nela. Uma universidade hoje, universidade espetacular. Lecionei também brevemente em outras instituições, né, quando o SESB estava começando, e na Faculdade de Direito de Linhares, mas há muito tempo atrás, logo que eu cheguei aqui no Espírito Santo. Direito constitucional? Eu lecionava tributário e financeiro, e administrativo na UVV. Então você é doutor 2 vezes, né? Pelo decreto de Dom De Pedro Dom Pedro e pelo aquele mais batalhado doutorado. Essa questão do doutor é uma situação que eu carrego comigo, que quando eu conto, os colegas de advocacia não gostam muito, mas é um fato, não é uma opinião pessoal, né? Logo que me formei, recém-formado, fiz o meu primeiro cartão de visitas, né? E como advogado recém-formado, coloco no cartão Doutor Luiz Henrique Antunes Alói. Para mal dos meus pecados, a primeira pessoa a quem eu entrego um cartão era uma senhora alemã que estava voltando ao Brasil depois de anos fora para visitar amigos. Ela começou a chorar e me disse: meu filho, você já é doutor? Tão novo? Eu falei: acabei de me formar. O choro deu lugar à raiva. E ela me perguntou: você não tem vergonha, não? Eu falei: de quê? Você não tem doutorado, como é que você bota doutor no cartão? Eu nunca usei doutor no cartão por conta disso. Eu fiquei traumatizado. Então não é uma opinião pessoal, tá? Foi algo que aconteceu comigo. Interessante, uma experiência diferente. Mas não tinha pensado me deu um bloqueio. Loki, eu não uso porque eu acho o meu título de advogado superior ao de doutor. Veja, nós temos uma situação no Brasil que precisa ser mais valorizada, independente do DR no nome. É o orgulho profissional. O orgulho profissional do advogado, basta ele ser advogado. Mas a mim basta ser advogado. Né? Na área acadêmica, a titulação é maravilhosa. Sim. Mas na área profissional, a mim basta me qualificar como fulano de tal, advogado. Por isso que eu gosto muito, às vezes, de como, né, a tradição anglo-saxônica, né, qualifica os advogados. Né? Fulano de tal, vírgula, ADV ou Squire, né, um profissional do direito, alguma coisa que eu valha. Né? E não o DR fulano de tal, né? O doutor, o professor, isso aqui é para quem está na academia, não é? Ou para o parecerista, que aí, para dar argumento de autoridade. Não para quem assina uma petição. Não que com isso quem assina a petição seja de menor importância. Não é nesse sentido. Então, a minha vida foi trabalhando, tentando estudar, tentando progredir. Com a graça de Deus, até hoje, Deus me sustenta, né? E a providência divina foi muito boa comigo. Nesse período, tive a oportunidade de escrever 5 livros, se tudo der certo, saindo o 6º ainda esse ano. Eu tenho o do 5º Constitucional, eu tenho. Eu li. Ele é pequenininho, ele é curtinho, né? E certinho, no ponto certo. Presta ele. Não, eu vou lhe dar um. Eu tenho uma relação de paixão por esse livro específico. Por quê? Porque esse livro me deu a oportunidade de fazer um período de pesquisa numa universidade no exterior. Um professor americano teve acesso a esse livro através de um aluno capixaba, que estava estudando, fazendo mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Flórida,
e apresentou esse livro para o professor que pesquisava o direito constitucional da América Latina. Aí você passou uma temporada lá. Um ano, recebi um ano para pesquisar e lecionar qualquer coisa que eu quisesse lá. Como, na condição de servidor público que atuo na área de direito da saúde, apesar de que eu tenha ido trabalhando remotamente, eu acabei tomando a decisão de ir para pesquisar aquilo com que eu trabalho no serviço público, que é o acesso à saúde pública, né? Foi livre, você foi livre para escolher. A universidade me deu liberdade. Quando cheguei lá, me deparei com um volume de informação, de acesso à informação absurdo, que me permitiu tranquilamente fazer a pesquisa que eu desejava e programar uma disciplina para lecionar no último semestre que eu estivesse lá. Então, eu pesquisei por aproximadamente 7, 8 meses e botei aquela pesquisa à prova, lecionando sobre a pesquisa uma disciplina. E foi de julho de 2022 a julho de 2023. E em janeiro de 2024, eu lecionei de novo, só que remotamente lá. Até por um detalhe. O direito, chamado direito da saúde, as disciplinas jurídicas voltadas para a área de saúde lá, apesar de lá não ter o que temos aqui, um sistema público de saúde, né, alegadamente universal, as faculdades de direito lá parecem estar crescendo em interesse nessa área. Você tem faculdades muito especializadas com grupos de pesquisa muito especializados nesse setor. É um caminho pouco conhecido, né? Para os brasileiros. Não tem muitos brasileiros que vão para lá ainda, né? Muito poucos. Muito pouco, né? Proporcionalmente à quantidade de brasileiros que faz a opção pela Europa, os Estados Unidos ainda é uma opção de muito poucos brasileiros. Agora está começando a ter um interesse maior por duas razões. Nos Estados Unidos, o advogado estrangeiro, mesmo o advogado brasileiro, que não é formado no sistema da Common Law, ele pode ir aos Estados Unidos e realizar o mestrado, o LLM lá. Nós aqui acreditamos... Que ele pode ir para lá? Fazendo o LLM, alguns estados aceitam que este advogado faça a prova do bar, o exame de ordem. Alguns estados, não todos. Interessante. Por exemplo, a Flórida não aceita. Você tem que concluir o JD, o JD lá, sim, de 3 anos. Mas o que também, para o brasileiro, é ótimo, né? Aqui uma faculdade de Direito são 5 anos, nos Estados Unidos são 3. É isso, João. Está apresentado o nosso convidado. Uma honra ter você presente aqui. Eu já tive uma trajetória com você em alguns sistemas. Conheci Dr. Luiz Henrique Antunes Alóquio. Já provei não vou falar feijoada, né? do cozido português dele. Eu gosto de pilotar um fogão. Eu já tive a honra de ser convidado para um café especial lá. Fiquei encantado. Então, que seja uma oportunidade várias. Esse episódio aqui do Idasco Cast é um episódio, é um espaço. O Idasco Cast é um espaço para trazer pessoas como você aqui, para trazer para a sociedade, para a advocacia, para todo mundo, experiências e conteúdo novo, conteúdo que esteja em voga, para presentear todo mundo com isso e para poder trazer para a sociedade também quem é o nosso convidado e o que a gente pode estar trazendo de bom para a advocacia. E hoje, João, hoje a gente vai tratar de um assunto extremamente relevante, que é sobre inteligência artificial. Muito bacana. E a aplicação da inteligência artificial no direito. Então, esse tema para mim, eu acho que para todo mundo, é um tema extremamente relevante, está em voga o tempo todo. Eu, assim como o João, assim como vocês, somos da época do orgânico, né? Eu um pouquinho menos, né? Mas eu peguei
fax, eu fiz a minha monografia em livros, né? Lendo livros, vários livros na mesa. Mas eu peguei a era do Google, já como estagiário eu peguei o Google, que foi o início ali de um IA, né? A gente tem as IAs tradicionais do dia a dia que a gente nem sabe, a gente nem lembra que existe, né? Que é o relógio, o alarme. São IAs, né? Querendo Eu ou não, são IAs. consultava jurisprudência na ADCOAS, o boletim de Isso. COAS que vinha no correio. Repositório autorizado. Eu peguei um pouquinho da época de impressão de diário oficial, né? Mas aí a gente é da época do orgânico na pesquisa, na escrita. Como advogado e como operador do direito, a gente pegou essa parte orgânica. Então, eu entendo que hoje a gente tem essa capacidade de aplicar o orgânico e veio a inteligência artificial com muito fervor, muito rápido, além do Google. O Google ainda você tinha que aprender a pesquisar, se você pesquisasse errado, né? E errado. A IA também ainda é assim um pouquinho, mas muito menos. E aí a gente queria ouvir um pouquinho, a gente está querendo ouvir um pouquinho sobre isso, a sua opinião sobre essa evolução da advocacia, inicialmente, e como essa evolução, como você enxerga essa evolução da advocacia nessa transformação de orgânico para IA. Romano, você falou que pegou o fax. Pegou. Eu peguei a máquina de escrever. Isso aí já é 93, computador era algo para escritório muito bem posicionado. IBM. Aquela IBM com corretor, corretor de erro. Entendeu? A Então, esfera. exatamente. Meu primeiro escritório na paradisíaca Anchieta, né, onde tive como sócio o doutor Gilberto Passos, de Guarapari. Para quem. Isso. Ah lá. Minha primeira máquina. Para quem mando um grande abraço, né? Olivetti. Nós tivemos lá a ousadia de abrir um escritório. Ele botou a mão no bolso, eu botei a mão no meu, contamos os tostões e deu para comprar uma máquina de segunda mão. Uma máquina de datilografia de segunda mão. semi-automática? Elétrica. Elétrica. Tinha isso mesmo. Né? E o corretor, aquela fita branca de corrigir erros de digitação, quebrado. Então a gente tinha que voltar e passar aquele corretor líquido. Então foi assim que a gente começou. O João fez uma referência, o doutor João fez uma referência. Ele lia jurisprudência no ADCOAS. Para quem não é da época, o ADCOAS era uma pasta arquivo, uma pasta binder, em que a gente ia recebendo pelo correio, a cada 15 dias, se eu não estou enganado, uma atualização. Exato. E vinham as emendas da jurisprudência e a gente colocava ali e ia lendo para ver se alguma coisa cabia. Logo em seguida, logo depois da ADCOAS, começou a circular no Brasil a jurisprudência coletada em CD, em disquete, não é em CD, em disquete. Peguei o disquete também. Né? Mando aqui um abraço ao Licurgo, do Shopping Jurídico. Existe ainda? Existe. Um abraço aqui ao Licurgo, que tem algumas pessoas que a gente tem que fazer uma referência. Porque mesmo quando eu não tinha nada na vida, a equipe do Licurgo me atendia como se eu fosse o maior advogado do Espírito Santo. Verdade. Entendeu? Então como é que você não vai trazer uma pessoa dessa com carinho eternamente? Então ele dava um atendimento especial a todas as pessoas que ele atendia. Então aquilo era o suprassumo do acesso à informação. Imaginem, o CD vinha escrito 50 mil jurisprudências disponíveis. E as 50 mil jurisprudências hoje? Você podia fazer uma consulta extra. Passava por fax. Passava por fax uma consulta, exatamente. É mesmo, não? Fax eu peticionava ali, 5 horas da tarde, peticionava. Eles tinham uma equipe de parecerista para te responder. Olha, jurisprudência sensado. Eu cheguei a escrever um artigo
Tenho publicado. No ADCOAS? Rapaz. Sobre assistência judiciária na Justiça do Trabalho. Ai. Só para deixar de fazer um registro, essa máquina manual Olivetti aqui, eu comprei em sociedade com o doutor Luiz Carlos de Oliveira, em 1986, hoje procurador do Estado. Ele ainda é dono dessa máquina na metade. Só que eu não deixo ele pegar de jeito nenhum. Tá certo. Mas aí, como comecei em 93, eu peguei não apenas o período da máquina de escrever migrando para o computador. Eu peguei o período pré-lei 8.906. Eu peguei a legislação anterior da advocacia. Eu peguei a procuração com firma reconhecida. Eu cheguei mais fácil. Então, mais fácil. São coisas assim que hoje em dia a gente não consegue acreditar, né? Tem um ditado popular no interior que diz o seguinte: ele não viu o dilúvio, mas sujou o pé de lama. Né? Olhar o processo, tinha fichinha para puxar. Exatamente. Então, quando a gente vai falar de inteligência artificial, isso é só uma sofisticação. Se a gente pegar um linguajar fora da sofisticação e disser o seguinte: evolução tecnológica, nós vamos encontrar sempre as mesmas características. A primeira delas é o estranhamento. A segunda é o medo da obsolescência. Meu Deus, eu não vou me adaptar. E como eu tenho medo de não me adaptar, a minha tendência qual é? Ser contra a mudança. Isso não é novo. Sentenças eram manuais, eram escritas à mão, petições eram escritas à mão. Precisou a legislação brasileira lá em 1930, 39, colocar que podia ser datilografado. Estou falando de máquina de escrever. Então, a gente vai ter essa mesma discussão com a inteligência artificial. Só que essa discussão da inteligência artificial ela vai ser agravada por um pequeno detalhe. O direito, naturalmente, ele busca alterações, aceitar alterações que sejam lineares. A tecnologia não traz alterações lineares. Ela vai trazer sempre picos, fora de uma curva, fora de uma trajetória natural de evolução. E a inteligência artificial vai ser um pico extremo. Porque aí você vai envolver não só a relação do advogado com a informação, vai envolver a relação do advogado com o acesso à informação, de como ele constrói o caminho dele para ter o acesso à informação. Vou usar a nomenclatura que o pessoal do setor utiliza. A pergunta que eu vou fazer é o prompt. Se eu não tiver conhecimento técnico sobre a área que eu desejo consultar a IA, a minha pergunta vai ser horrível. E a resposta vai ser igualmente horrível. Ao contrário da IA tornar o advogado dispensável, ela vai começar a exigir que o advogado seja muito bem formado, para que ele saiba perguntar para a IA e para que ele possa ter a capacidade de identificar se a inteligência artificial alucinou ou não, dando um tipo de resposta incompatível. Resposta incompatível por ser tecnicamente errada. Sim. Ou por trazer citações jurisprudências irreais. Antigamente, antes dos repositórios autorizados de jurisprudência serem de acesso mais facilitado, porque não era todo mundo que podia assinar um ADCOAS. Era caro. E a gente que inventava jurisprudência e botava na petição. Eu tinha cópias de DVDs, que eu não tinha assinatura. Como é que um advogado no interior iria conferir a citação que você fez? Não tinha como. Se o juiz soubesse que aquilo ali era fake, ele sancionava o advogado que tentou aquela artimanha com litigância de má-fé. Ah, mas quem simplesmente reproduz uma petição de A não está agindo de má-fé, mas o efeito ilusório contra o ex-adverso ou contra o magistrado é muito similar. Então, são enfrentamentos novos e
um outro tema que eu não falei, que o enfrentamento ético, especialmente por sermos uma profissão duramente regulamentada, o órgão regulador tem que enfrentar. Eu não posso aceitar e não aceito, né, a pessoa fazer um pedido de uma petição em alguma plataforma de inteligência artificial, assinar sem ler e depois não querer responder por nada. Também não posso aceitar que alguém que seja advogado empregado num escritório de altíssimo volume, que seja forçado a utilizar a inteligência artificial num padrão industrial de peticionamento, para que o dono do escritório economize com o pessoal, só esse advogado seja punido num caso de alucinação da inteligência artificial, que muitas vezes não foi nem sequer ele que contratou. Então, são temas fáceis, mas de perguntas fáceis, com respostas complexas. É bem complicado, né? É um tema de adaptação, né, Alok? E, neste caso, a responsabilização do advogado vai depender de uma análise mais militando contra ele o uso da inteligência artificial. O padrão ético de comportamento nosso na advocacia sempre pressupõe, está na nossa lei 8.906, a responsabilidade pessoal pelo ato praticado. Então, nós, como advogados, nós temos que ter um padrão de conduta prévio de precaução. Correto. Nós temos que ter recentemente estava conversando com um colega que trabalha na área de direito de família. A advocacia familiarista atua com informações sensíveis. E eu fiz a pergunta para ele: se você utilizar a inteligência artificial no seu escritório, você vai colocar os documentos de cliente para pedir que a inteligência artificial te produza uma petição ou um recurso? Ou você só vai pedir uma pesquisa básica? Porque você não vai ter domínio de quem vai tratar aquela informação depois que você depositou na plataforma. E a informação de inteligência da advocacia familiarista é uma informação sensível. Hoje, e aí até antes de passar para a próxima pergunta, né? Hoje a gente tem já uma dinâmica dos grandes escritórios de dois tipos de utilização de IA. Que é uma, usando a base de dados abertas, que é onde ele vai lá nas doutrinas que eles estão... Por exemplo, se você perguntar para a ChatGPT ou uma ou outra IA hoje qual doutrina que ela usa na área de direito do trabalho, por exemplo, ela te responde: olha, a gente tem dentro do nosso acervo essas doutrinas, essas. Mas os grandes escritórios já estão fazendo banco de dados próprio, fechado. E aí a IA só vai naquele conteúdo ali e como na IA você consegue colocar até 20 documentos, pelo menos as que eu conheço, você consegue colocar até 20 PDFs inteiros lá. Esse conteúdo que você coloca também não vai para a rede, não vai para a memória externa. Então já existe essa preocupação, mas não tem regulamentação para advocacia ainda, né? Uhum. Já existe alguma pequena regulamentação nos setores públicos, eu não sei se na Procuradoria tem, e tem algumas, já existem algumas bibliotecas de prompts. Você vai lá por exemplo, acho que alguns tribunais, não sei se aqui tem, se a Procuradoria tem, acho que até que a advocacia devia ter isso mais moldado, né? Mais fácil, porque a gente também está aprendendo. Eu tenho 1 ano e meio, 2 anos que eu uso. Mas a gente precisa de uma regulamentação e a gente precisava ter isso. Mas existe essa preocupação de ter esse dado aberto, né? E aí, isso, eu acho que a gente precisa urgente ter essa regulamentação de como usar. A advocacia também, porque é novo para todo mundo, né, João? Enfim. Mas é isso. Vamos dar uma pausa aqui? Você quer fazer mais uma pergunta? Vamos seguir? Não, eu acho que está na hora de dar uma pausa. Uma pausa? Então vamos pausar. Vamos fazer uma pausa para o café, renovar nosso café. Voltamos então aqui para o nosso convidado, Luiz Henrique Antunes Alok. É isso? Perfeito. Vamos passar
um bloco sequencial que a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o impacto da inteligência artificial hoje, como que ela pode influenciar. Geraldo, você quer fazer uma pergunta para a gente poder discutir aqui? Claro. Primeiramente, é uma honra estar ao lado do mestre e doutor Alok. Meio pessoa que a gente tem um relacionamento há muitos anos, né? E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o doutor Alok. Quando que o IA passou de ser acessório para impactante? Zé Geraldo, a gente, especialmente aqui, mais para o Espírito Santo, a gente pode dizer que a esmagadora maioria da advocacia ainda está começando a tatear no uso da ferramenta. Se a gente utilizar como parâmetro o Brasil, mesmo no Brasil, a gente ainda está, se levarmos em consideração toda a advocacia, ainda numa fase embrionária, não diria nem intermediária. Mas para aquilo que a gente pode denominar de grande advocacia, ou seja, os escritórios com 300, 400, 500, 1.000 advogados, a IA já é, as ferramentas de inteligência artificial já são realidades estruturadas e essenciais. Então a gente precisa só compreender o seguinte: quando eu falo grande advocacia também, não significa que seja uma advocacia menor do que a outra, não. Grande em volume, em pujança econômica, né? A advocacia brasileira é majoritariamente de praticante solo, aquele advogado que trabalha sozinho. Muitas vezes não tem condições de custear uma secretária, muitas vezes não tem condições de custear um estagiário. Então, nestes casos, nós estamos ainda tateando. O meu medo é que este perfil seja julgado na sua tentativa de uso de inteligência artificial com o mesmo rigor ético que alguém vá julgar um eventual erro cometido por uma macroestrutura. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que compreender a inteligência artificial. E em termos de mundo, né, eu gosto muito de estudar ou de pesquisar um pouquinho sobre a advocacia americana, as ordens de advogados nos Estados Unidos, de forma muito frequente, sancionam, punem, ou com advertência, ou até mesmo com multa ou suspensão de registro, o profissional que se utiliza de ferramenta de inteligência artificial e não confere resultado. Só que eles estão mais evoluídos em termos regulatórios do que nós. Vamos emendar uma pergunta em cima da outra. Existe um risco de empobrecimento do raciocínio jurídico com o uso do excessivo? Romano, Empobrecimento. eu vou te dizer uma coisa. Nós somos do orgânico, né? No- E a gente, na minha visão, a gente consegue iniciar a petição, por exemplo, iniciar a petição do zero. Excelentíssimo senhor doutor juiz. Hoje quem está começando, por exemplo, agora, ele não sabe chegar nesse ponto. Pode até saber chegar, não vou dizer que não vai saber. Mas a gente tem uma facilidade de começar no orgânico, né? Para saber o que está errado e o que não está. Então, existe um risco de empobrecimento desse raciocínio jurídico desses profissionais? O problema do declínio substancial da qualidade do ensino jurídico ou da capacidade de um determinado ramo profissional de gerar respostas de boa qualidade, no nosso caso, ramo profissional, as profissões jurídicas estrito sensu, a advocacia, a magistratura e o Ministério Público. Não é porque passou num concurso que ele não vai enfrentar o problema da má qualidade da sua formação. Num país onde existem 1.600 faculdades de direito e não caberiam seguramente 300, eu acho que não é a inteligência artificial que vai impactar a qualidade a capacidade de se gerar soluções jurídicas mais seguras. Lógico, a inteligência artificial vai agregar alguns riscos, mas não necessariamente vai ser um fator definidor.
porque eu vou voltar a uma resposta anterior que eu dei. O profissional bem formado terá a capacidade de fazer perguntas, prompts melhores para a inteligência artificial e, com isso, auxiliar a ferramenta a lhe dar uma resposta mais adequada, ou terá a capacidade de identificar alucinações, erros de diversas naturezas dentro da resposta gerada pela inteligência artificial. O problema é o profissional que não tem conhecimento nenhum de determinada área, que tenha uma deficiência natural de fazer a consulta para a ferramenta de inteligência artificial e também, por conta de não ter conhecimento de determinada área, vai ter uma dificuldade inerente de não identificar erros no produto gerado pela ferramenta de inteligência artificial. É por isso que eu não gosto de me aventurar em áreas nas quais eu não tenha uma militância ou eu não tenha já me arvorado a fazer uma pesquisa prévia. Isso é uma preocupação muito grande, né? Eu fui estagiário de João há algum tempinho, né, João? Naquela época que João, a gente tinha uma dinâmica de escrever muito já nessa época. Já era Google, mas a gente não usava internet ainda. Estagiário não tinha internet na frente, né, João? Sim. E João, a gente escreveu uma petição de 20 páginas, João fazia uma de 3, né, João? Exato. Como é que você pode falar um pouquinho disso? Bom, sobre essa dinâmica de... Eu até hoje ainda faço minhas melhores petições a caneta Bic e papel em branco. Mantenho essa tradição. Quando eu vou despachar uma petição com um juiz que ele sabe que eu fiz pessoalmente, está lá o dedo na ferida, uma petição curta, jurisprudência eu só uso aquela que é inovadora e tento fazer uma petição direta. Direta. Quando eu vou despachar com o juiz, ele fala: João, você vai para o céu. É uma petição de uma folha, 2, 3, pronto. Você diz o que você quer, e você não vai querer, o juiz também está ali, um profissional de alto nível, igual a gente é, nós somos advogados preparados. Então, se eu faço uma petição prolixa, eu vou dificultar a vida do promotor, a vida do magistrado, a vida do delegado de polícia. Isso é um defeito muito grande, que eu, por exemplo, tenho esse defeito, eu escrevo bastante. Mas, assim, eu aprendi um pouquinho com o João, porque ali o mais pontual é melhor do que... Mas, assim, a inteligência artificial, as pessoas vão começar a escrever muito mais do que deveriam escrever, talvez, né? Mas eu vou fazer... Aqui eu vou tomar por empréstimo a resposta do João. Para ele ter a capacidade de síntese, ele tem que ter um conhecimento muito bom do direito material e do direito processual para que ele possa sintetizar sem risco. Porque não é todo mundo que é capaz de identificar o ponto nevrálgico da questão. Sim. E ele usou uma expressão espetacular. A jurisprudência que ele cita é aquela inovadora. Para ele saber que aquela jurisprudência é inovadora, ele tem que ter o conhecimento do histórico da jurisprudência daquele setor para saber se aquela jurisprudência que ele está citando é o atual estado da arte daquela matéria. Então, eu preciso ter domínio de um determinado setor. E eu vou falar... muitas vezes, quando a gente fala isso, pode parecer pedantismo. Peço compreensão. Não é. É o contrário. É extrema humildade. Porque a vida do cliente está na sua mão. Quando eu falo a vida, é a liberdade para o criminalista, são as relações familiares para o familiarista, é uma relação de patrimônio para o civilista, é um direito alimentar para o advogado trabalhista ou para o advogado que trabalha em questões remuneratórias no serviço público, é a defesa do emprego ou do cargo de um servidor público na área de direito administrativo. O sujeito coloca a parte significativa do interesse de vida dele na nossa mão. Nós, em primeiro lugar, temos que ter a humildade de reconhecer que, lógico, não sabemos tudo e precisamos de estudo constante. Perfeito. Eu vou direcionar até uma pergunta para João. João, você acredita que que a inteligência artificial seja uma ameaça para a profissão do advogado? Você acredita que existe essa... Depois vou também
direcionar para a Alok? Eu não acredito. Como o Alok explicou, nós temos um excesso de faculdades. Mas o mercado sempre selecionou, não só pela competência, mas pela vocação. Então você vai um advogado cru, você pega advogado de causas de toda a natureza. Aí o mercado vai te selecionar. Você vai se tornando preparado para a advocacia. Eu não vejo ainda a curto e médio prazo a IA como uma ameaça. Essa retórica veio assim num momento quando chegou a IA, né? Todo mundo, né? Os advogados vão perder espaço, né? Quando na verdade não existe isso. A gente já viu que não vai existir isso. De forma alguma vai existir isso. Sempre vai haver a necessidade do ser pensante por trás do prompt. Se ele fizer a pergunta errada, vem a resposta errada. Mas eu penso que, voltando um pouquinho, né, eu penso que se tornou essencial também a IA hoje. E eu já pratico bastante, não sei se vocês praticam lá no escritório de vocês, mas hoje a gente já tem uma dinâmica prática que muita gente já usa e, e até comentei com você em particular em outro momento, que é desde o atendimento até a finalização, né? Então hoje a gente tem, o Zé Geraldo, um atendimento na IA. Eu posso receber lead de cliente, por exemplo, se eu receber uma chamada de um cliente no WhatsApp, a IA já iniciar um questionário direto com ele, a IA chega à finalização do questionário, a IA manda a proposta de honorários, se eu trabalhei os percentuais Certo. permitidos por lei, a IA manda o contrato já moldado para o cliente, outra IA manda no WhatsApp do cliente para ele assinar o contrato, ele clica no link, abre o contrato, assina, e outra IA manda o boleto, quando é o caso de Prolabore, por exemplo, outra IA já manda o boleto para ele com as parcelas e já lembra ele os dias de vencimento, se ele não pagou, vai lembrar que ele não pagou. Então tem essa dinâmica toda. Depois tem a IA que vai ler o andamento e passa para o cliente no pós-venda como está a situação dele. Então, se ele pergunta para o WhatsApp, tem um IA que faz essa resposta. E eu entendo que, sim, se tornou essencial. A gente tem que estar sempre evoluindo e aprendendo com isso aí. Pelo menos eu tenho tentado entrar nisso já há um tempo, mas é difícil, não é fácil entrar. Mas é inevitável que isso, talvez, eu não gosto, por exemplo, desse atendimento robótico, né? Mas eu uso partes disso, né? Parte disso eu tenho aproveitado. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. O que você Posso acha? fazer uma colocação antes, doutor Claro. Rogério? Doutor João Batista ele fez um comentário aqui muito interessante numa pergunta sua sobre a ameaça da profissão, né? E eu vou falar das profissões em gerais, tá? Sim. Porque muitas das vezes a gente encontra com alguém, conversa com ele, meu filho está fazendo biologia. Pô, biologia não tem mercado. Meu filho está fazendo engenharia metalúrgica, não tem mercado. Tem mercado para todo mundo. O João teve a oportunidade agora, há mais ou menos 15 dias, de conhecer dois sobrinhos. Um que é engenheiro, que hoje está trabalhando na Holanda, um outro que é bioquímico, que está na Alemanha. E por que que eles estão lá? Por causa do espaço que eles conseguiram aqui no Brasil, né, profissional, que as próprias empresas mandaram para lá. São empresas brasileiras que têm parceria com empresas na Holanda, com empresas na Índia e com empresas na Alemanha. O mercado tem para todo mundo. E eu sempre falo com o advogado, tem estagiário lá no escritório que eu comento com ele, atenta bem nessas matérias e você vai se dar bem. Um deles já está até bem hoje já. Eu fui estagiário anterior no escritório, agora tem um estagiário atual lá que ele comentou comigo, eu tenho notado isso e tenho falado para os colegas da faculdade. Espaço tem para todo mundo. É onde que tem um bom profissional. Bom, eu estou trazendo isso porque esse início, meio e fim, né? Porque a gente precisa entrar nisso. Tem como, a gente tem que entrar. Quem não estiver entrando, vai ficando para trás. Eu queria ouvir. Você tem para falar disso aí? Aquela. Tirando um pouco de sentido, né? Mas
uma frase antiga do Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica, né? Exato. Né? Quem não se adapta a determinadas linguagens novas vai ter problema. Você imagina você receber leads ou chamados, Chamado, nossa, né? No seu escritório, na faixa aí dos 200, 300 chamados dia sobre um determinado assunto que o seu escritório começou a atender. 90% curioso. Se você tiver que fazer atendimento humano, acabou seu escritório. A inteligência artificial vai ser a peneira. Ou se tiver que agendar também um Ou se, dia. exatamente, já agenda. Não, já agenda por quem vai buscar o atendimento pela via das redes sociais ou pela via do WhatsApp, por vezes ele não quer nem ir ao seu escritório. Ele quer agendar um atendimento online. A inteligência artificial faz o atendimento, fornece os dias e horários disponíveis, a pessoa escolhe e a inteligência artificial já faz o agendamento no seu sistema de reuniões. Se quiser reagendar, ele já reagenda. Já reagenda também. Clica no botão, né? Exatamente. Então, Quer reagendar? Aí, eu vou retomar uma situação aqui, que nós falamos um pouco do problema da formação no Brasil. Certo? Não vou nem falar só do problema das 1.600 faculdades de direito. Ainda que fossem as 300, 400 que caberiam naturalmente num país como o nosso. Certo? Quantas faculdades no Brasil têm alguma forma de treinar ou de educar o futuro bacharel em direito para ser dono de escritório? Isso a gente saiu sem saber, né? Exato. Não é isso? Então, Acho que todo mundo saiu sem aprender. e eu tenho uma crítica terrível à vulgarização de uma expressão que nós advogados adoramos. Ah, isso é mercantilizar a advocacia. Não é, não. Porque a advocacia tem a profissão regulamentada, né? A gente fala de mercantilização sem saber sequer a origem disso, né? A distinção entre um negócio e uma profissão. O negócio, o seu interesse imediato é o ganho. A profissão, o interesse imediato é o atendimento. Mas isso não significa que você não tenha um interesse financeiro para que você mantenha a sua prestação de... Sim, no máximo que a gente aprendeu a atividade extracurricular ali. Eu fiz muito estágio, né? Estágio. Mas assim, da faculdade mesmo foi pouca coisa. Foi ali o núcleo de prática. Foi um ano. Eu não sei se na época de vocês já tinha núcleo de prática para atendimento de clientes, né? Na minha época não sai tinha. aprendendo. Eu ainda peguei um pouquinho, né? Mas a gente tinha um núcleo de prática. Mas 90% dos núcleos de prática, você aprende a ser um arremedo de defensoria pública. Isso. Não a ser um arremedo de dono de futuro escritório. É verdade, no sentido de mais social, realmente. Mais social. Então, me perdoe. Eu não vou falar o nome de uma faculdade aqui para não ficar fazendo publicidade. Eu acho que no Espírito Santo só tem uma que tenha algo diferente nisso aqui, mais voltada para business. E agora Bom, eu vou fazer porque é um elogio, não é um demérito. Se outras tiverem, peço perdão pela omissão. Mas das que eu conheço, Você conhece? só a Faculdade de Direito de Vitória, FDV. Né? E como temos uma faculdade de Direito, eu vou dizer nova, porque eu acredito que ela não formou turma ainda, mas que funciona dentro de uma faculdade voltada para a área de negócios, que é a FUCAP, muito provavelmente terá também. Então, nós temos que, no direito, perder a miopia de acreditar que tudo é mercantilização. Boa parte é só organizar a sua advocacia como um negócio na parte que ela é um negócio. A sua contabilidade, o seu setor de atendimento, né? O seu setor de... Você tem que pagar a sua folha de pagamento. Então, nós temos que ter essa preocupação. Nós somos uma profissão que tem alguma parte, ainda que minoritária, de característica de negócio, de empresário. E ninguém aprende, ninguém entra sabendo, né? Então, é nesse sentido que a gente também precisa melhorar muito a formação
jurídica. Eu vou dizer além, você abrir uma faculdade de Direito no Brasil é muito fácil. E o pior, não tenho nada contra abrir faculdade. O meu problema é que no Brasil é muito difícil fechar a faculdade deficitária. Né? Então, esse aqui é um problema. Vamos fazer uma segunda pausa aqui para a gente poder renovar o nosso café. Isso aí, e renovar a mesa, né? Isso, vamos renovar a mesa também, trazendo aqui para junto aqui para a nossa vice-presidente de IDAS, doutora Janine Romano, fazer algumas perguntas também. E a gente falar um pouquinho sobre sua experiência de escrita com normativa, programação normativa. A gente fazer 3 perguntas sobre isso, e a gente queria te ouvir muito sobre isso. Eu não entendo sobre o assunto, o nosso bloco último. Confesso que não entendo do assunto. Vai ser difícil até cortar o podcast tão bom que tá. Tá bom? Reabrindo os trabalhos, agora é nosso terceiro bloco. Convidamos à mesa a doutora Janine Romano, vice-presidente do IDAS. Com a palavra, doutora. Estou muito feliz de estar participando deste podcast com a doutora Locke, que eu sou fã do seu trabalho, sobre um tema interessantíssimo, que é a inteligência artificial e que é o sofrimento de todos os advogados na atualidade. Doutora Locke, o senhor está escrevendo um artigo sobre programação normativa? Doutora Conta Janine, um pouquinho sobre esse artigo. doutora Janine, inicialmente, obrigado por sua participação aqui conosco. Há coisa de 30 anos, 25 anos mais ou menos, eu me deparei 25 anos, quando comecei a me preparar para o mestrado, me deparei com um autor americano chamado Wesley Newcomb Hoffel. E esse cristão, esse cidadão, me abriu uma janela completamente diferente daquilo que eu já tinha visto sobre o direito. Eu estudo Hoffel há 25 anos e a cada vez que eu leio novamente o livro dele, eu tenho certeza que eu não entendi o livro dele. Qual é o nome do livro? Os conceitos jurídicos fundamentais, assim como são aplicados nas decisões judiciais. Uma tradução bem ruim, né? O Hoffel faz algumas análises sobre o sistema jurídico, e especialmente nesse trabalho, sobre aquilo que ele chama de os conceitos fundamentais, que no Brasil são muito mal utilizados. Vou dar um exemplo de mau uso. A gente ouve muito o Supremo Tribunal Federal dizer o seguinte: não existem direitos absolutos. E a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Aonde isso tem erro? Liberdade e direito são categorias jurídicas distintas. No direito, hoffeldianamente falando, quem tem um direito pressupõe que do outro lado tem alguém com um dever. Eu vou comprar um carro. Rogério Romano me vende. Eu tenho o direito de receber o carro. Rogério tem o dever de me entregar o carro. Em contrapartida, Rogério tem o direito de receber o preço e eu tenho o dever de pagar o preço. Aonde entra o abuso de direito? Nem eu posso exigir 2 carros, nem eu posso exigir um carro diferente daquilo que eu contratei, nem Rogério pode me exigir um preço a mais do que nós contratamos. Abuso de direito é aqui, onde alguém tem um direito e outro alguém tem um respectivo dever. Nenhum dos dois pode abusar dos seus direitos. Na liberdade, não. Eu tenho a liberdade de me expressar e o Rogério não tem nada contra mim. Ah, mas eu posso cometer crimes falando? Diferente. Aí tem imunidade, tem nossa. Aí são outras situações, mas não é porque eu abusei de um direito. É porque eu deixei de exercer uma liberdade e parti para um ato ilícito.
Só que para que eu caracterize um ato ilícito, o magistrado, o julgador, não pode tirar isso do raciocínio dele. Ele tem que buscar onde é que está na lei que aquela minha fala é ilícita, não porque ele acha que ela é. A caracterização da ilicitude a partir de um exercício de liberdade é muito mais difícil do que uma frase feita de baixa densidade crítica, como é a liberdade não é um direito absoluto. É algo terrível. E aí, retomo a sua pergunta. Por conta da precisão de Hoffel, 20 anos depois, eu fazendo uma pesquisa já no Google sobre Hoffel, eu me deparo com um artigo chamado Hoffel no ciberespaço, ou Hoffel in cyberspace. E eu acabo descobrindo que Hoffel estava sendo utilizado como base para estudos na área de ciência da computação, na área de programação. Porque eles exigem uma precisão linguística quase matemática para que as respostas do programa sejam as mais seguras possíveis. Das IAs. Nas IAs ou qualquer tipo de sistema que envolva normatividade. Qualquer linguagem de grande escala que vai ter como função ler um documento, receber uma demanda, te entregar uma resposta. Mais recentemente, uma de minhas filhas me diz: papai, vou fazer ciência da computação. Aí eu lembrei desse artigo. Falei: filho, você já ouviu falar disso? Ela: não. Falei: passa seus anos iniciais de faculdade e nós vamos começar a tentar trabalhar em alguma coisa junto, se você quiser. Eu estou tentando convencê-la ainda, ela está me ajudando. Qual o nome da herdeira? Fátima Alok. Fátima Franzotti Alok. Lembrar da mãe também, né? E recentemente, quando ela entrou na faculdade, essa minha curiosidade sobre o Hoffel na área de computação me fez fazer uma nova pesquisa. E eu me deparo com um artigo interessantíssimo produzido no programa de mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo. Peço perdão aos professores do programa por não recordar o nome de vocês, né? Mas é um artigo interessantíssimo, aonde eles analisam a utilização de Hoffel e do Robert Alexy na área de programação, na área de sistemas. Não precisa se desculpar, depois a gente coloca o link das referências dos Tá, professores. eu te encaminho Tá bom? o link. E como todo anchietense é abusado, né? Eu costumo brincar. Eu entrei no mangue para pegar caranguejo. Tá certo. Eu posso fazer tudo o que eu quiser na vida. E eu fui, ao ler esse artigo, eu falei: poxa, eu vou tentar, dentro da minha área, que é o direito, dar uns pitacos. E estou construindo o texto de um artigo, e aonde entra a ajuda que pedi à minha filha. Sua área, que é ciência da computação, não é a minha. Então, ela contribui com o conhecimento da área dela, e eu estou contribuindo. Mas vai ser Muito demorado. bacana. Mas um artigo em família é sempre especial. Espero que saia bom. Se sair bom, a gente Vai tenta sim. publicar. Quem tem esse histórico é o desembargador Samuel Meira Brasil. Ele tem formação lógico, em direito, que é um jurista, e também aplicação, eu não sei se é em ciência da computação ou se é em física, enfim, ele faz uma aplicação, ele faz uma aplicação do direito em Kel, assim, já me deu aula, já tive aulas com ele, ele faz essa aplicação muito diferenciada, assim, muito, muito diferente. Eu acho que é muito pouco disso aí. Eu acho que a primeira formação dele é física. A física, né? Mas ele faz realmente esse diálogo do direito com Kel, sim, com os sistemas
Bem completo. teóricos de programação. Bacana. E, por uma coincidência, o caminho que eu estou trilhando é fazer a análise de Hoffel, fazer a análise de Alexi, né? Se compreendi bem o artigo que li, os professores da nossa Universidade Federal compreendem que o Alexi seria uma evolução, um complemento de Hoffel. Eu sustento que não, né? E no meio dessa miscelânea toda, eu tento fazer um comparativo exatamente com Kelsen, para dizer o seguinte: cada um trabalha em um campo específico, não necessariamente que haja uma linearidade de evolução de um e outro, ou de concorrência entre um e outro. Cada um atua num campo específico. Quero ver isso depois. Kelsen, o que é permitido não é proibido. Vamos ver o que vai sair disso aí. Mas aonde me deixou muito feliz, até aqui por conta não até por serem conterrâneos, é justamente por ter encontrado mais um texto que trata da precisão de Hoffel. Hoffel foi um gênio. Ele, com 20 e poucos anos, lecionava em Stanford, aí depois foi convidado para ir para Yale. Chega em Yale, e ele era um relógio, a precisão dele dando aula era matemática. Em Yale, em Stanford estava todo mundo acostumado. Em Yale, não. Ele virou uma aberração na faculdade de Direito. Não Teve uma rejeição. Teve uma rejeição de alunos e tal, até se acostumarem com o padrão do rigor dele e tal, literalmente, rigor matemático. Só que ele aplicou a teoria dele, da distinção de direito, de liberdade, né? Os opostos jurídicos e os correlatos jurídicos, no contrato que ele fez com as duas faculdades. O contrato dava a ele a liberdade de voltar para Stanford ou o direito de permanecer em Yale se assim o quisesse. Ele Até nisso ele. Ele era genial, só que faleceu muito novo. 37, 39 anos, né? Mas, mesmo assim, deixou textos fundamentais, até hoje, altamente relevante para a academia jurídica. E, infelizmente, no Brasil, nós lemos pouco a academia americana. Lemos muito pouco. É verdade. Né? Então, especialmente os autores chamaria eu, mais amantes da liberdade. Nós, brasileiros, adoramos uma restrição de liberdade, né? Voltando até a crítica que fiz sobre a liberdade não é um direito absoluto, né? O brasileiro parece que torce para que o outro tenha a sua liberdade restrita ou restringida. A gente torce mais para quem limita a liberdade do que para a pessoa que quer exercer a sua liberdade na plenitude mais ampla possível. Então, é uma tradição ruim. Talvez a gente melhore. Isso aí. Obrigado pela resposta. Vamos passar para os momentos finais aqui do nosso podcast. Para finalizar, você tem mais em relação a esse assunto? Era isso? Tem mais alguma coisa que você quer complementar em relação a esse assunto? Esse tema, especificamente, ele é um tema extremamente desafiador. Por quê? Porque o controle de vieses, né, de desvios, especialmente na área da programação, né? Quem vai programar pode, entre aspas, carregar a máquina com aquilo que ele pensa. Por isso que a precisão da linguagem jurídica que vai ser empregada naquela linguagem tecnológica precisa ser a maior possível. Nesse ponto, eu sou um advogado de Hoffel incansável, porque não há nada que se compare a ele em termos de precisão e segurança.
veja bem, eu posso não concordar com os conceitos dele, mas são os mais precisos e seguros possível. Vamos trocar os conceitos? Vamos, mas vamos manter a precisão e segurança que ele nos dá. Então, seria só esse complemento. Bacana. Mas me perdoe, Por favor. eu falei que eu era prolixo. Por favor, porque esse assunto realmente eu não entendo nada desse assunto. E vou trazer uma frase que já utilizei aqui agora. Tem 30 anos que leio e releio o livrinho de Hoff, livrinho porque é fininho, tá certo? E a cada vez que eu releio, surge uma dúvida nova. Eu fico imaginando o que era dos alunos dele. Tadinho. Que tinha 3 meses. Isso porque você não teve aula com Romário Rangel. Apesar Tá nessa linha. Oh, Mas é isso. Vamos partir para as considerações finais. Queria realmente agradecer a você, Luiz Henrique Antunes Alocchi, mais uma vez por trazer esse conhecimento para a gente. E antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta meio fora de contexto, mas eu queria ouvir de você, do João, doutora Giannini, um minutinho cada um, o que vocês podem falar, qual a visão de vocês para o futuro da advocacia? Iniciando pelo João. Bom, o que você vê no futuro da advocacia? Antes de mais nada, eu queria só citar o outro professor, coerência também, o João Batista Erkehoff. Eu tenho muita saudade das aulas dele na UFES, nos idos de 1980. Eles falavam assim: meus alunos, estudem os institutos do direito, estudem os preceitos fundamentais, porque as leis mudam, os juízes mudam, isto não passa. Isso vai em cima de tudo que ele falou. De outro lado, quando eu era estudante, muito novo, na UFES, nos anos 80, eu entrei em fevereiro de 80 na UFES, eu tinha um pensamento inicial que, com o tempo, não haveria espaço para o sistema jurídico com o avanço da sociedade. Hoje, em contraponto, eu estou completamente convencido que a nossa função de advogado, nossa profissão, ao meu ver, das mais antigas do mundo, tal qual o agricultor, o fazendeiro, o advogado, que era, na verdade, desde a época de Deus, né, quando ele se colocou no lugar do outro para defender Jó, Jesus, quando defendeu a mulher que ia ser apedrejada, Moisés, etc., várias citações, eu estou completamente convencido que a profissão do advogado ela é inerente à sociedade. É uma profissão que vai ter para todo sempre. Eu tenho essa convicção e essa esperança. Cara, rebato a pergunta. eu acredito que o futuro da advocacia vai ser perene. Vamos ter longevidade. Concordo com o João. Só que a cada dia que passa, mais vai ser exigido do advogado, em termos qualitativos. E talvez, o Brasil passe a ter um senso crítico. E esse senso crítico, que para nós já está demorando demais, é uma pergunta muito simples. Precisa de 5 anos para uma faculdade de Direito? Não vou falar de Estados Unidos, não, que são 3 anos. Eu vou falar de Europa. A Europa passou, já tem 20 anos, por uma coisa chamada processo de Bolonha, uma revisão da formação. 3 anos uma faculdade de Direito. Nos países mais burocráticos, 4. Portugal, Itália, né? Então, 5 anos é muito mais interesse de um dono de faculdade do que da formação em si. Como disse o doutor João, conheça o fundamento, conheça as teorias gerais. Mudou a lei, você sai jogando. Eu não preciso de ter 2 disciplinas sobre um tema que é leitura de lei seca. É completamente desnecessário, contraproducente. Entendeu? Então, a gente vai ser uma profissão sempre presente, cada vez mais valorizada e que vai demandar cada vez mais
o estudo contínuo, preocupações éticas contínuas, porque é muito comum a gente ouvir, minha prerrogativa. Só que a moedinha de toda profissão regulamentada tem dois lados. A profissão da advocacia, de um lado, tem as prerrogativas. Do outro lado, tem os deveres extraordinários, que um comerciante não tem. Eu sou proibido de fazer publicidade, o comerciante não é. Então, se eu olhar só o lado da prerrogativa e não olhar os deveres éticos, a prerrogativa não é prerrogativa, vira privilégio odioso. Se eu olhar só os deveres éticos sem ter a respectiva prerrogativa para equilibrar, eu não tenho um dever ético. Eu tenho uma sanção excessiva. Então a gente precisa, a cada dia que passa, ter mais preocupações com prerrogativas e deveres éticos e fazer um comentário aqui que geralmente desagrada quando eu faço. Nós, advogados, adoramos conhecer as nossas prerrogativas. Mas nós não conhecemos as prerrogativas das demais profissões jurídicas estritas. Talvez falte mais diálogo entre as três profissões jurídicas estritas, porque esse diálogo, se houvesse, esse diálogo institucional, se houvesse, não é que eu traria só coisa boa para os advogados, não. Eu traria uma compreensão melhor para todos. E as profissões legais seriam mais coesas, como acontece em outros países. Porque a gente parece que é um inimigo do outro, o outro inimigo do um. Então, Obrigado, concluo. Alok. O IDASC tem esse propósito, né, João? Exato. De fazer essa linkagem, né? Entre todo o meio jurídico e a sociedade, que é a destinatária de todo esse arcabouço jurídico. E agora eu vou rebater essa pergunta para a doutora Janine. Minha irmã, minha sócia. E aí eu rebato essa pergunta Eu acho que a vida da advocacia. de alguém dos anos 80. Não é nada. Poxa, Não, dentro da minha idade. Eu possuo 23 anos de profissão de advocacia e eu vejo que nesses 23 anos mudou muita coisa, tanto tecnologicamente, quanto a forma de gestão, a forma de uma movimentação de um escritório de advocacia de todos os processos. A advocacia, ela nunca vai deixar de existir, porque sempre vamos precisar de ataque e de defesa e precisamos sempre da voz do advogado para que as partes elas consigam resolver os seus conflitos. Só que o advogado hoje ele tem que se atualizar. Ele não é um advogado que tem que estudar só direito, ele tem que estudar liderança, gestão, informática e usar a inteligência artificial como ferramenta de trabalho. Ela não vai modificar o advogado, mas ela vai ajudar na elaboração das petições, na elaboração de todo o seu trabalho, até como o Dr. Rogério falou, desde o início do atendimento do cliente, seja via WhatsApp, seja pessoalmente, até o resultado final de um processo, petição inicial, defesa, e ajuda também os juízes ao julgar, tem uma análise mais minuciosa de todo o processo. Eu acredito que a advocacia vai ser atualizada e a inteligência artificial, eu acredito que seja uma dor de todos os escritórios de advocacia atualmente, como é o meu. Bacana. Eu vou direcionar essa pergunta também para o nosso amigo José Geraldo. A pergunta do Dr. Rogério é muito interessante, né? Quando você tem o IA e o advogado bem preparado, você vai ter o sonho e a realidade ocupando o mesmo espaço. Porque o IA é um sonho, né? Que já virou uma realidade. Então, é o que eu penso em relação ao IA e o advogado bem preparado. Obrigado, meu amigo. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Eu queria agradecer mais uma vez nosso amigo. Participei com o Luiz Henrique Antunes Alok de muitos eventos, institucionalmente falando, a gente trabalhou em alguns sistemas e viu um pouquinho do trabalho. Agradecer realmente a sua participação aqui. O IDASC agradece a participação sua e te convida para outras vezes. Queria te pedir, João, para fazer suas considerações finais e responder para a gente
O que a gente pode esperar nos próximos episódios aqui? Agradecer a doutora Janine, agradecer a toda a equipe. Bom, o que a gente pode esperar dos próximos? Eu queria inicialmente dar uma palavra de apoio ao jovem advogado para que ele construa sua carreira, para que ele possa ter orgulho de seu passado, viver o presente e ter esperança no futuro. Esse episódio de hoje foi excepcional. Gratidão, doutor Alok, gratidão a toda a diretoria do IDASC. Estamos tentando implementar esse bate-papo semanalmente. Obrigado a todos e vamos aguardar a próxima edição. Combinado. Um Obrigado.